1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Amém. Eu quero lembrar os irmãos que nós vamos ter um culto especial de Natal. Quando os irmãos avisarem, não deixe de falar desse culto, dia 23 de dezembro. Amém. E não esqueça de falar sempre, os irmãos, dos avisos, da virada do ano, do nosso culto da virada e do primeiro jantar. Amém. Juntos, de começarmos o ano de joelhos, orando ao Senhor na virada do ano. O culto vai começar às 9 da noite. Vai ser uma bênção, amém? Um tempo de comunhão, de intercessão. Um tempo de colocarmos o ano na presença de Deus. E também quero avisar os irmãos que na primeira semana de janeiro, nós vamos ter o projeto de vida, que será uma semana de começos e recomeços. Amém? Teremos 8 noites de culto, pedindo a Deus, rogando a Deus pelo ano, pelos projetos do ano que vai começar, que já terá começado, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Vamos ler. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Amém? Nós, porém, a incorruptível. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor para conosco, Pai amado, pelo teu Espírito. Senhor, nessa noite, fala aos corações, dá entendimento dessa mensagem, dessa palavra, consolando, confortando e nos conduzindo, Senhor, a uma vida sobrenatural, a uma vida extraordinária, na tua presença e na presença dos homens, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Amém. Como eu mandei uma mensagem aí nos meios de comunicação, quero fazer hoje uma meditação sobre esse tema, o futebol e a fé. Estamos vivendo um tempo de muito falar de futebol, principalmente entre os homens, e as mulheres também têm se envolvido e também entendido um pouco mais e falado. E nós queremos então aproveitar esse tempo e compartilhar algumas lições que nós aprendemos no futebol sobre a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Alguns chamam a torcida por um time de futebol, alguns chamam de entretenimento, diversão. E alguns chamam um pouco mais além. Dizem até que o futebol é uma religião. Normalmente as pessoas do futebol, elas congregam quarta e sábado ou domingo, né? E muitos são fiéis nessa congregação e estão ali vibrando com o seu time que essa pessoa torce. E alguns chamam realmente de religião, né? Inclusive, tem uma torcida de um time brasileiro que é chamado Fiel, a Fiel, né? E algum tempo atrás na Argentina havia um grupo de pessoas que fizeram a religião que adorava um jogador de futebol chamado Maradona. Isso ganhou repercussões em várias partes do mundo, como se realmente o futebol fosse algo como uma religião. E, na verdade, irmãos, se nós observarmos bem, nós vamos ver que o futebol tem muitos aspectos parecidos com uma religião, até mesmo com a fé cristã. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite com vocês. Primeira coisa,
nós queremos falar sobre 6 tópicos, 6 pontos. Primeiro ponto é que todo torcedor tem o seu ou os seus ídolos do seu time preferido. E até hoje, esse rapaz aí chamado Pelé é conhecido como o rei do futebol. Então, normalmente, quem são os ídolos? São os grandes craques, os artilheiros, são os ídolos dos times de futebol. Então, desses jogadores se espera, às vezes, até um milagre, não é? Que possa fazer uma grande jogada, um gol e alegrar os seus torcedores. E através disso, fazer surgir novos torcedores, novos adeptos aos seus clubes. Então, na Argentina, todo torcedor sabe quem foi Maradona, sabe quem foi Messi. E da vez que eu estive na Argentina, eu entrei numa livraria, havia muitos livros sobre Messi, sobre Maradona. Aqui no Brasil, né, todos os brasileiros praticamente sabem quem foi Pelé, quem foi Garrincha. E nós hoje sabemos quem é Neymar, né? Não é grande coisa, mas todo mundo sabe quem é Neymar. E existe uma alegria, uma forte emoção quando um torcedor conhece o seu ídolo. Quando uma criança, um adolescente, até um marmanjo, quando essa pessoa conhece aquele ídolo que ele vê de longe, há uma forte emoção, há palmas, há pulos, há choro, há lágrimas, quando isso acontece. Agradecimentos, porque está conhecendo o seu grande ídolo. Agora, queridos, e o cristão? O cristão tem ídolo? Alguém já disse, numa rede social, meu ídolo é Jesus. Mas Jesus, ele não pode ser um ídolo. Porque Deus não pode ser ídolo. Jesus é Deus. Então Jesus é mais do que um ídolo. Jesus é o nosso Salvador. Você pode dizer amém? Jesus é aquele que demonstrou um grande amor por nós, ao ponto de dar a sua vida. Devemos viver grandes emoções na presença de Jesus. Devemos pular de alegria na presença de Jesus. Devemos celebrar, devemos chorar, devemos sorrir e devemos ser muito gratos a Jesus, porque Ele nos deu uma grande salvação. Você pode dizer glória a Deus? Então Ele é muito mais do que um ídolo, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador, você pode dizer amém? Mas Jesus também, Ele é mais do que um ídolo, porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Um ídolo dura uma geração. O ídolo, ele dura alguns anos em evidência, em que todos falam dele, mas é passageiro. Mas o nosso Senhor, Ele ressuscitou dos mortos e Ele vive para sempre, pelo século dos séculos sem fim. Há séculos atrás, profetizaram que a fé em Jesus ia terminar, que a fé na Bíblia ia se acabar. Mas tem passado gerações, tem passado milênios, e as pessoas continuam crendo, adorando, confiando e confessando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Então Ele é o Senhor. O ídolo dá uma alegria passageira aos seus fãs, mas Jesus, Ele nos dá uma alegria eterna, porque Ele nos dá a sua salvação. E a sua salvação acontece porque Ele perdoa, Ele lava os nossos pecados. Um ídolo pode dar uma vitória, um troféu aos seus torcedores no ano, mas Jesus Cristo, Ele é muito mais poderoso para nos dar não apenas uma bênção nesse tempo, mas Ele pode nos dar a coroa da vida eterna. Diga glória a Deus. Então o maior prêmio que alguém pode receber, que alguém pode adquirir para si, só pode receber através de crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? O segundo ponto é, todo time tem seus adversários. O Palmeiras era, mas não é tanto, né?
Era adversário. Eu preparei para o Jeová. Ele, cadê o Jeová? Então todo time tem seus adversários aqui. Todo time joga um contra o outro. Um ano, um ganha, o outro ano, o outro melhora, o outro ganha. E assim vão se fazendo lendas esportivas, embates, jogos. E assim vai. Agora, todo ano praticamente, é quase certo que um time supera o outro. Talvez alguns consigam ir 2, 3 anos, mas logo vem o outro para vencer, para derrotar. Porque todos os anos eles vão se enfrentar, enquanto tiver vida. E nem sempre o mesmo vai ganhar do outro, vai revezar. Quem se preparar melhor vai se tornar o vencedor, vai se tornar o campeão. Agora eu pergunto para você, quais são os maiores adversários de nossa fé? Quais são os nossos inimigos? Número 1, o pecado. Número 2, o mundo. E número 3, o diabo. Eu creio que nós temos mais problemas com o pecado, com o mundo, do que com o diabo. Mas os três são nossos grandes inimigos. Todos os anos, todos os meses, todos os dias de nossa vida, nós vamos ter que enfrentá-los. A nossa luta, a nossa batalha contra esses inimigos é constante, é diária. O cristão, ele só obterá vitória contra os seus inimigos se ele utilizar as armas espirituais que Deus nos concede. Você pode dizer amém? O cristão, ele tem as armas que o Espírito Santo disponibiliza a ele para vencer as suas batalhas. Submissão a Cristo, oração, jejum, perdão, reconciliação, arrependimento, comunhão com a igreja, com a família espiritual, calçado do evangelho da paz, couraça da justiça, leitura da palavra. Então, todas essas coisas e muitas outras, elas são armas que o Deus coloca à nossa disposição para que nós venhamos vencer a nossa luta, venhamos triunfar contra todos os nossos inimigos. Você pode dizer amém? Em outras palavras, nós vencemos os nossos inimigos quando cremos e permanecemos em Cristo. Você pode dizer glória a Deus? O segredo para a vitória é crermos e permanecermos em Cristo. Paulo aos Gálatas ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O segredo para a nossa vitória contra os nossos inimigos é permanecermos em Cristo. Não importa as circunstâncias, não importa a época, o tempo, não importa a situação que nós possamos nos encontrar, se nós permanecermos em Cristo, nós venceremos e receberemos o troféu das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? Terceiro ponto, da comparação do futebol e a fé. O torcedor apaixonado vive intensamente o antes, o durante e o depois do jogo do seu time. Tem toda uma preparação, tem todo o pré-jogo, jogo, pós-jogo, comentário, tem a data, tem os anúncios. O torcedor, ele vai vivendo a expectativa daquele grande jogo, daquele grande dia que o seu time vai jogar, principalmente se for disputar a final do campeonato. Então é muito comum os torcedores procurar notícia do seu time, saber quem é que vai jogar, muitas vezes ouvir os comentários dos especialistas, durante e depois do jogo. O torcedor costuma acompanhar todos os jogos do seu time,
seja na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, o torcedor está atento, pelo menos para saber qual foi o resultado do seu time. Muitas vezes, ele depois do jogo, ele vê o replay, vê de novo, vê as jogadas, e ele comenta o que aconteceu com o seu time, por que perdeu, por que ganhou. Ele vive, ele respira o seu time de futebol. O torcedor gosta de uma resenha, gosta de bater um papo sobre o jogo do seu time. Ele gosta de comentar sobre isso, de falar sobre isso, principalmente se o seu time tiver vencido o jogo. Então, é algo assim que acontece na vida de um torcedor apaixonado. Agora, queridos, como somos chamados a viver a fé em Jesus? Como nós somos chamados a viver a fé em Jesus? Nós somos chamados, irmãos, pela palavra, a vivermos uma forma constante, intensa e apaixonada. Nós somos chamados a servir a Jesus, servir a Cristo de maneira radical. Então o cristão, ele deve buscar um ambiente de adoração a Deus constante no seu coração. Ele deve buscar no seu interior, dentro de si, criar um ambiente de expectativa em Deus, de expectativa na obra de Deus, de expectativa na ação de Deus. O cristão, ele deve interceder pelo culto, pela celebração da igreja, não só interceder e pedir no dia que ele vai fazer alguma coisa, não importa se ele vai fazer algo, se ele vai cantar ou pregar, mas todo cristão, ele deve interceder pelo culto. Ele deve ter uma expectativa da manifestação de Deus pelo culto. E isso só vai acontecer quando ele intercede. Um cristão não pode vir para o culto desavisado. Não pode participar de um culto a Deus com o coração frio, despreparado. O cristão não deve vir para o culto sem ele saber o que ele vai ofertar, o que ele vai contribuir. Ele tem que entender o propósito do seu culto a Deus, ter uma intensidade, uma paixão. O cristão, ele deve levantar na sua casa o culto doméstico, o culto com a sua família. O cristão, ele deve preparar na sua vida pessoal o seu devocional diário e constante, o seu tempo de leitura da palavra e oração. Precisamos ser apaixonados pelo reino de Deus, apaixonados pela glória de Deus e criar uma intensidade de estarmos sempre buscando o Senhor, falando do Senhor, compartilhando das bênçãos do Senhor, da graça do Senhor. Nós não podemos ser cristãos que participam de uma fé que se manifesta apenas uma vez por semana. Nós temos que viver todos os dias, em tudo que nós fazemos, deve ser algo que influencia a maneira que vivemos, a maneira que nos relacionamos, a maneira que tratamos as pessoas, que nos envolvemos com gente. Tudo deve ser dirigido pela nossa fé no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? É preciso que levantemos de novo em nosso coração uma paixão por Jesus. São Paulo, ele escreve a Timóteo e ele diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que você recebeu quando eu impus as mãos sobre você. Paulo está dizendo: Timóteo, você já recebeu o dom, você já recebeu a presença, mas para que você possa viver essa presença, você precisa despertar. Compete a cada crente, compete a cada cristão criar esse ambiente da presença de Deus, da glória de Deus na sua vida. Olha aqui para mim, irmãos. Nós não podemos participar da adoração a Deus porque nós não temos outra programação. Nós não podemos participar de uma célula quando não temos outra programação.
Nós não podemos fazer uma oração a Deus se não tivermos outra coisa para fazer. Não é assim que se vive a fé cristã. A fé cristã, a fé em Jesus, é algo muito mais do que a paixão pelo futebol. É algo que tem que nos levar a viver intensamente a presença de Deus, o Evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus, a comunhão com Deus, a vida de Deus. Você pode dizer amém, querido? Nós somos chamados a viver a fé dessa maneira. São Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga glória a Deus. Queridos, o crente, ele vive 24 horas a sua fé em Jesus. Aquele que creu no Evangelho, ele vive a sua fé 24 horas. O tempo todo, de noite, em sua casa, no trabalho, em todo momento, em todo lugar, vive a sua fé para Jesus. Nós somos chamados por Deus para vivermos de forma intensa e apaixonada a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Propõe isso no seu coração, querido. Olha aqui para mim. Nós oramos ainda há pouco sobre darmos frutos espirituais. Para que você venha dar fruto espiritual, você precisa ser intencional. Se não formos intencionais, não vamos ter filhos espirituais. Se não formos intencionais, nós não vamos multiplicar a igreja. Se não formos intencionais, nós não vamos multiplicar a célula. Se nós não formos intencionais, nós não vamos fazer discípulos. Olha aqui para mim. O desafio para todos nós como igreja é fazermos discípulos. Talvez você não consiga liderar uma célula, mas você pode fazer um discípulo. Você pode gerar uma pessoa para Jesus e fazer dela um seguidor de Jesus. Mas para isso, você precisa ser intenso e você precisa ser intencional. O que eu quero dizer com isso? Se você separar 2 dias por semana, com esse propósito, você vai ter pelo menos um discípulo. Um dia na semana para você participar de uma célula. Um dia na semana para você orar, convidar e discipular uma pessoa. Amém? Você vai trabalhar, você vai almoçar, jantar, você vai fazer as suas coisas, mas você vai tirar um tempo em um dia na semana. E você vai dizer intencionalmente, esse dia é o dia que eu vou orar pelos meus amigos. E vou convidá-los para a reunião da célula. Vou convidá-los para a celebração da igreja. Vou falar de Jesus para eles. Vou discipulá-los no Evangelho. Olha aqui para mim, queridos. A paixão por Jesus, o amor por Jesus, nos fará fazer discípulos para Jesus. Porque é isso que ele pede dos seus seguidores. Façam discípulos de todas as nações. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Quarta semelhança. Uma paixão que eu levo a se dar financeiramente pelo seu time. Esse ano, irmãos, quem acompanha um pouco o esporte, o futebol, sabe que praticamente toda semana, 2 dias por semana, quarta e domingo, o Flamengo lotou o Maracanã. Normalmente com mais de 50 mil pessoas. Com mais de 50 mil pessoas. E os ingressos, eles custam, no jogo comum, o menor preço, R$ 29,00. E o maior preço chega até a R$ 459,00. E quarta e domingo, o Maracanã estava cheio de torcedores.
Nesse último jogo que o Flamengo fez contra o River, em Lima, no Peru, além dos ingressos caros, algumas pessoas pagaram passagem de avião e essas passagens custaram R$ 9.000. Muitos torcedores pagaram R$ 9.000 de passagem de avião. Alguns outros torcedores, eles foram de ônibus. Muitos dias dentro do ônibus, viajando, se alimentando na estrada, gastando, investindo no seu prazer, na sua paixão. Olha aqui para mim, queridos. Qual é a recompensa que o torcedor busca quando ele se dá financeiramente pelo futebol, pelo clube do seu coração? O que é que um torcedor busca quando ele investe tempo, dinheiro, energia? Alguns economizam o ano inteiro para viajar para outro país, para ir numa Copa, para assistir a final de um campeonato. O que é que o torcedor busca? Ele busca um retorno financeiro? Ele acha que ele vai receber 100 vezes mais se ele ofertar no seu time? Ele pensa nisso? Ele acha que se ele investir o seu tempo, o seu dinheiro no futebol, ele vai receber uma casa nova, um carro novo, ele vai ganhar mais dinheiro se ele fizer isso? O torcedor, quando ele dá o seu tempo, o seu dinheiro ao seu clube, ele está pensando nesse tipo de recompensa? Ou será que o torcedor simplesmente ele quer ver o seu time jogando com garra, fazendo gols e torcendo para ver o seu time campeão no final do campeonato? Queridos, eu vi algumas publicações e alguns torcedores agora, torcedores do Flamengo, eles disseram, depois que o Flamengo ganhou do River: esse é o dia mais feliz da minha vida. Muitos disseram isso. Quantos torcedores, inclusive eu, vibraram, ficaram contentes porque o time ganhou, porque o time venceu. Agora, queridos, qual deve ser a busca e a recompensa do crente quando se envolve e contribui financeiramente para a sua igreja? Será que nós devemos ofertar na igreja se nós tivermos a certeza que vamos receber 100 vezes mais? Será que nós devemos ofertar na igreja quando nós soubermos que Deus vai nos dar um carro, uma casa, Deus vai nos dar uma bênção financeira? Será que nós devemos ofertar na igreja porque nós queremos um lugar confortável, um lugar de luxo? É para isso que nós devemos contribuir e ofertar financeiramente na igreja que nós congregamos? Seria esses os motivos? Será que os nossos motivos como cristãos, queridos, eles são mais pobres, são mais medíocres do que os motivos de um torcedor apaixonado de um time de futebol? Queridos, o crente deve ofertar na igreja para ver a vitória de sua igreja local, para ver o progresso da sua igreja local. O torcedor, ele torce para ver o progresso do seu clube. E as pessoas estão dando dinheiro, muito dinheiro para os seus clubes, para ter uma organização, para ter um lugar apropriado para treinar, e ali se envolvem milhares e milhares de pessoas. Então você deve amar ver a igreja progredindo, ver a igreja crescendo, ver a igreja prosperando, e você deve ofertar em amor à sua igreja. Não queira estar na igreja só para receber. Não queira estar na igreja só para ser abençoado. Mas seja uma bênção na igreja. Seja alguém que ama a igreja e que dá sua vida pelo crescimento da igreja.
ou pelo menos a sua oferta e o seu dízimo. Você pode dizer amém? Você precisa amar o crescimento da igreja, a prosperidade da igreja. Mas não só isso. Você sabe qual deve ser o dia mais feliz para o crente? Você sabe qual deve ser o dia mais feliz para um crente? Você sabe, Joabe? Teve as revelações aí, as visões, né? Você sabe qual deve ser o dia mais feliz para um crente, querido? Olha aqui para mim. O dia que ele ganha uma alma para Jesus. O dia que ele conquista uma vida para Jesus e discipula. O dia que você é usado por Deus para tocar o destino eterno de uma pessoa e levar essa pessoa a conhecer Jesus e amar Jesus. Esse deve ser o dia mais feliz da sua vida, muito mais do que o dia que o seu time é o campeão do mundo. Queridos, o Espírito de Deus precisa fazer nascer nessa geração, em nosso meio, uma ambição espiritual de vermos a glória de Deus se manifestando na vida de pessoas, de famílias, de ambientes e de nossa cidade. Devemos ter essa ambição de sermos usados por Deus. Não podemos, irmãos, entrar anos e sair anos e em nosso coração não tem um desejo, não tem um clamor do Espírito de Deus para sermos bênção na vida de outras pessoas. Não é possível que nós venhamos viver uma vida adormecida, uma vida sonolenta, uma vida acomodado. Eu digo como São Paulo a Timóteo: irmão, irmã, desperta o dom que há em você. Se proponha a viver apaixonadamente e a se dar em amor a Jesus e a sua igreja. Você pode dizer amém, querido? Glória a Deus. O que você está disposto a fazer pelo seu time? O que você está disposto a fazer financeiramente pela sua fé em Jesus e a igreja? O que você está disposto a fazer? Ganhar uma vida para Jesus não tem preço. Vale mais que um gol ou um título do seu time preferido. Porque nós sabemos que nesse mundo tudo é vaidade. O que quer dizer vaidade? Quer dizer que é passageiro. Quer dizer que não dura. Não dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas ganhar uma vida para Jesus, querido, isso vale para a eternidade, pelo século dos séculos sem fim. Você pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo: eu amo a Jesus mais do que o ídolo do futebol. Eu torço, amo e contribuo mais com a minha igreja do que com o meu clube de futebol. Diga assim: eu quero mais tempo. Diga assim: eu tenho mais tempo para Jesus do que com o meu time de futebol. Diga forte: eu tenho mais tempo na minha vida para Jesus do que meu time de futebol. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Se nós, se eu, se você, nós estamos dando mais tempo a um time de futebol do que a Jesus, nós estamos em pecado e temos que nos arrepender do nosso pecado. Porque o mandamento é: amai a Deus sobre todas as coisas. Amor não é uma coisa, queridos, que tem a ver com romantismo. Ah, eu amo a Jesus. Ah, Jesus, eu te amo. Olha aqui para mim, queridos. Amar a Jesus tem a ver com dar tempo. Amar a Jesus tem a ver com você investir financeiramente. Amar a Jesus tem a ver em você
evangelizar os pecadores perdidos. Amar a Jesus tem a ver em você dar sua vida em prol do seu reino. Não nos enganemos, irmãos. Amar a Jesus não é levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Aí você sai daqui, aí segunda Jesus está fora, terça Jesus está fora, quarta Jesus está fora, quinta Jesus não te ligo, sexta não estou nem aí, sábado, que termine logo, aí domingo, Senhor, eu te amo. Não, irmãos, não se engane, é mentira. Não se engane, querido. Jesus tem que estar presente todos os dias das nossas vidas, 24 horas por dia. Jesus tem que ser o centro, Jesus tem que ser o principal, Jesus tem que ser amado, adorado, servido e obedecido. Você pode dizer amém? Queridos, vamos para a quinta, penúltima. Mesmo com toda a paixão e investimento, nem sempre as coisas dão certo para o time de futebol. Às vezes, e muitas vezes, as coisas não saem como nós pensamos, como nós imaginamos. Tanto no futebol, como na fé, é preciso perseverança para colher os resultados. No ano de 77, o Corinthians foi campeão paulista. E esse ano ficou para a história do Corinthians, porque fazia 23 anos que o Corinthians não ganhava um campeonato. E eu acredito que nesse tempo foi que a sua torcida foi chamada de fiel. Sabe por quê? Porque a torcida permaneceu torcendo, acreditando, todo ano, agora o Corinthians vai ser campeão. Aí durou 23 anos. E aí nasceu a fiel corintiana. Porque eles acreditaram até o dia que deu certo. E os torcedores, por exemplo, do Flamengo, quantas vezes não foram criticados e memes, o cheirinho, o cheirinho, o cheirinho. Mas esse ano, finalmente, conseguiram. Então, às vezes, um time de futebol ele investe, contrata, mas não conseguir a vitória, o título. E na vida cristã, querido, será que tudo vai dar certo? Sempre em nossa vida? Porque eu sou cristão, será que tudo vai caminhar para mim as mil maravilhas? Será que eu não vou ter dificuldades na minha vida? Agora porque eu sou crente, agora Deus vai me abençoar e eu vou sempre crescendo, crescendo e nunca vou ter dificuldades na minha vida. Será que é assim que as coisas acontecem? A história da fé, irmãos, ela é contada pelas coisas que aparentemente deram erradas, do que pelas coisas que aparentemente deram certas. Morrer é coisa boa. Quantos discípulos de Jesus não morreram por causa da fé? Perder emprego, perder casa, reputação, será que são coisas boas? Todos os apóstolos de Jesus tiveram tais experiências. E olha aqui para mim, queridos, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele foi crucificado aos 33 anos e morto na cruz. Aos 33 anos de idade. Então, essa realidade, ele não escondeu de nenhum dos seus seguidores, mas ele nos alertou, ele disse: no mundo tereis aflições. E os próprios apóstolos que seguiram também nos avisaram. São Pedro, ele diz: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só naquele país A, B ou C, mas as aflições, elas se cumprem no mundo inteiro. Onde houver um cristão, ali vai ter aflição,
vai ter perseguição, vai ter dificuldade, vai ter provas. Está avisado pelo Senhor e pelos seus apóstolos. Agora olha aqui para mim. A questão é, vale a pena sofrer pelo seu time? Muitos torcedores dirão, vale a pena, porque o ano que vem... E eu pergunto para você, vale a pena sofrer por Cristo? Muitos torcedores estão dispostos a sofrer pelo seu time, mas eu pergunto para você, crente em Jesus, você está disposto a entregar sua vida por Jesus, para Jesus? Você está disposto a sofrer por Jesus? A questão é, se vale a pena sofrer por um time de futebol, será que vale a pena sofrer por Cristo? Queridos, o que se busca no futebol, eu ouvi muito essa frase no sábado passado, nós estamos fazendo história e nós estamos conquistando a glória eterna. Eles estão jogando pela glória eterna, falando de uma disputa futebolística. Mas a conquista de um troféu vai ficar na história de um clube. Mas provavelmente no outro ano vai ter um outro vencedor. É interessante que em 83 foi roubado a taça do mundo que o Brasil havia conquistado em 1970. Os ladrões entraram na sede da Confederação Brasileira e roubaram a taça do mundo. A glória eterna do futebol e de qualquer esporte é passageira. As pessoas, alguém pode roubar, e só pode muitas vezes, e normalmente dura um ano. No outro ano já tem outra equipe campeã. Não dura muito tempo, mas qual é a verdadeira glória eterna? 1 Coríntios 9, 24, 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Só existe um campeão. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Os atletas se abstêm, os atletas se preparam. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Diga glória a Deus. A verdadeira glória eterna, que não é substituída, que não se estraga, que não é roubada, que a traça não corrói e não pode ser roubada, só Jesus pode dar. Só recebemos e alcançamos através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A verdadeira glória eterna, nenhum clube pode conseguir dar aos seus torcedores, mas Cristo Jesus pode dar para todo aquele que nele crê, para todo aquele que o segue. Diga glória a Deus. Jesus diz em Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória eterna, somente para aquele que segue a Jesus e também senta no seu trono. Você pode dizer amém? Glória eterna é dada aos que creem e aos que seguem ao Senhor Jesus. Querido, será que vale a pena ficar com Jesus em meio ao desprezo do mundo, ao sofrimento, à vergonha e à dor, e às vezes à solidão? Jesus garante, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, ou marido, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém, querido? Você pode dizer glória a Deus?
Só Jesus garante a glória eterna, porque Ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. E é o vencedor, é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Diga-se comigo, só Jesus pode me dar a verdadeira glória eterna, que ninguém pode me tirar. Vamos dizer juntos, só Jesus pode me dar a verdadeira glória eterna, e ninguém pode tirar de mim. Você pode dizer aleluia? Você pode se alegrar com isso, querido? Ele enfrentou o inferno, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a perversidade humana, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu e pode dar a todo aquele que nele crê, que o segue, a verdadeira glória e recompensa eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a última comparação, o torcedor tem uma confiança além da razão ou do que se vê. O torcedor, ele sempre, nos momentos difíceis, ele declara, eu acredito. Teve um ano que o Atlético, eu acredito, e deu certo. Foram avante. Mas no outro ano, eles disseram, eu acredito, mas não deu mais certo. Não conseguiram. Mas o torcedor, ele tem uma confiança além da razão. O torcedor tem uma confiança no seu time, mesmo quando ele não tem aparentemente muita chance, mesmo quando o adversário é superior, mas ele está acreditando que o seu time vai vencer. E é por isso que às vezes existem jogos épicos no futebol. Quando o Barcelona tinha perdido de 4-0 para o PSG. E a torcida, eu acredito. E eles foram jogar lá em Barcelona e eles conseguiram reverter o resultado e ganharam de 6-1. Um feito extraordinário. Não era racional, mas através da paixão eles se envolveram, gritaram, pularam, incentivaram. E o seu time conseguiu superar o adversário. Queridos, em relação à nossa fé cristã, qual é a verdadeira confiança que devemos ter, além do que se vê? Qual é a confiança que devemos ter até o fim de nossa vida? Diga assim, o Evangelho. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vamos ler juntos esse texto. Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Vamos lá. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério. O vitupério quer dizer o insulto, a afronta, a morte até. De Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, a ressurreição. Pela fé deixou o Egito, o sistema do mundo, não temendo a ira do rei, não temeu o diabo, porque ficou firme como vendo o invisível, Cristo e a ressurreição. Queridos, quando somos batizados e descemos as águas, dizemos para todos, sofremos e morremos com Cristo na cruz. O batismo nas águas é uma identificação do crente com Jesus. Quando descemos as águas, morremos com Cristo. Morremos para o Egito, morremos para o sistema do mundo. Morremos para nós mesmos.
Quando saímos das águas, dizemos: ressuscitamos com Cristo para uma nova vida e para a eternidade. Você pode dizer glória a Deus? O batismo é uma concentração de tudo o que acontece na vida do cristão. É o testemunho da sua identificação, da sua fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fala da sua morte e fala da sua ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 57, 58, diz assim o São Paulo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, por que o nosso trabalho não é vão no Senhor? Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo. Amém? Temos grandes recompensas de Cristo Jesus na eternidade. Você pode dizer glória a Deus? Porque Cristo venceu. Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus venceu a morte. Ele pode galardoar todo aquele que o segue. Ele pode dar vida eterna para todo aquele que o segue. Ele pode dar galardão para todo aquele que o segue. Queridos, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena andar com Jesus. Vale a pena fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Olha aqui para mim, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ganhar almas para Jesus, queridos? Amém? Vamos deixar de mão as pessoas que não frequentam a igreja, são crente, pertencem à igreja, mas não tem compromisso com a igreja. Vamos esquecer essas pessoas. Não vamos ficar assim, preocupados demais com essas pessoas. E vamos ganhar pessoas novas para Jesus, queridos. Vamos trabalhar com fervor para gerarmos filhos e filhas espirituais para Deus. Essas pessoas que não vêm para o culto, elas já conhecem a palavra. Se elas se perderem, se elas estão amando mais o mundo, as coisas do mundo, do que a Deus, se estão adorando mais outra coisa do que a Deus, elas vão dar conta diante de Deus. Deus vai cobrar delas. Ainda não vamos ficar preocupados. Quantas cadeiras vazias aqui, não é verdade? Mas vamos encher, queridos, com pessoas novas. Vamos buscar gente do mundo que não conhece a Cristo. Vamos atraí-los a Jesus. Vamos ser... Irmãos, não é em vão. O Senhor vai nos dar galardão. O Senhor vai nos recompensar. O Senhor vai nos dar recompensa eterna. Você pode dizer glória a Deus? Por quê? Porque a ressurreição, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou, porque Ele é o Senhor, vale a pena servir o Senhor, vale a pena amar a Jesus, vale a pena, além do que a gente vê, além do que a gente pode sentir, vale a pena seguir a Jesus e permanecer firme no seu Evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero concluir, irmãos, dizendo que existe 7 promessas para aquele que crê e permanece. Para aquele que crê e serve o Senhor. Existem 7 promessas. Todas estão em Apocalipse. Eu vou dizer, você não precisa abrir, eu vou dizer essas 7 promessas. No capítulo 2, no versículo 7, Jesus diz: aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Segundo, Apocalipse 2:11, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha aqui, irmãos, o que vencer. Terceiro, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, ao que vencer. 4, Apocalipse 2, 26, 28. Ao que vencer,
e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. 5. Apocalipse 3:5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, e também o meu novo nome. 7. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Diga glória a Deus. 7 promessas, queridos. Aquele que vencer. Amém? Não é para qualquer um. Aquele que vencer. Amém, meu querido? Aquele que seguir, aquele que se apaixonar, aquele que amar, aquele que se entregar, aquele que perseverar, aquele que for fiel ao que vencer. Tem promessas para o crente, tem promessas maravilhosas para o seguidor de Jesus, promessas eternas, e isso vai acontecer, porque o nosso Senhor vive, o nosso Senhor ressuscitou, o nosso Senhor vai vir buscar a sua igreja, e nós o veremos face a face, assim como Ele é, e nós o desejamos, e nós o amamos, e nós o servimos, e nós o adoramos. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Querido, o crente necessariamente tem que falar mais de Jesus do que de um ídolo do futebol ou qualquer outro esporte. Tem que amar mais a Cristo do que o seu time preferido. O tempo que você gasta com Jesus e seu reino não pode ser menos do que o que você gasta com futebol ou qualquer outro esporte ou qualquer outra coisa na sua vida. Pelo que Jesus fez por você. Se não for assim, você é um grande ingrato e você é infiel. Se não for assim, nós somos infiéis e ingratos. Hoje, você pode dizer ao Senhor e Salvador. Você pode dizer a Jesus nessa noite: minha vida, meu tempo, minhas finanças, minhas paixões são 100% para ti, Jesus. Você pode se unir ao cântico dos anjos em Apocalipse, e você pode dizer ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, a Jesus, a Cristo Jesus. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer nessa noite: Senhor, eu te amo sobre todas as coisas.